Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. A soberana graça de Deus nos deu a oportunidade, nós estamos novamente convosco apresentando fé perfeita. Uma fé descansada, uma fé que está estabelecida na infalível palavra de Deus. O profeta Amós, no seu capítulo 3, verso 7, diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amigo, nós estamos como o profeta Amós, com o olhar fixo para uma terra para a qual nós estamos viajando, onde não existirá a morte. A morte foi vencida pelo nosso Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, o qual é o significado da expressão Jeová. Jeová é Salvador, isto é o que Cristo, ou que Jesus quer dizer. Estamos olhando fixamente para o que é o ministério de um profeta e a maneira em que se comporta um verdadeiro profeta de Deus. Nós estamos bastante familiarizados com aqueles que hoje se colocam diante das pessoas e se postulam como homens de Deus. Já notou a grande diferença entre os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos, nos quais a fé da igreja deveria estar edificada? Efésios 2:20 diz que o fundamento é dos apóstolos e dos profetas, o qual Jesus Cristo é a pedra principal de esquina. Se você notar e traçar um paralelo entre o que foram os apóstolos, o comportamento deles, e o que foram os profetas e aqueles que hoje se postulam como homens de Deus, estão a milhares e milhares de quilômetros de distância e não se dá para medir. Nós estamos olhando para estas escrituras que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Se você nota, os profetas do Antigo Testamento, eles não se importavam com aquilo que as pessoas pensavam a respeito deles. Não se importavam com a aparência. E a razão pela qual eles eram enviados é porque o povo havia se apostatado e se distanciado do verdadeiro Deus e deixado-o por alguma outra razão. E nós olhamos na história e encontramos que Amós se põe em cima de uma montanha, como sempre foram os profetas, amantes do deserto, amantes ausentes da civilização, da razão, da lógica, do comportamento, do convívio social,
do mundo moderno, Amós se põe ao longe e olha de cima da montanha a cidade, lá embaixo no vale, e o que eles estavam praticando. Na verdade, sempre foi o comportamento do homem apegado à ganância, ao material e, por que não dizer, ao carnal, à sensualidade, à diversão, a bebedeiras, a orgias, a um comportamento que você vai ver que, de alguma maneira, está distante daquilo que Deus gostaria que o povo vivesse. Então você encontra a maneira de um profeta, que ele não está preocupado com a sua aparência, ele é um homem destemido, ele é um homem comprometido com Deus, ele não tem nenhum compromisso com reis ou com a religião organizada, que na verdade serve não de religação do homem com Deus, mas de um afastamento, um meio propício para o homem se afastar de Deus, é se apegar a uma religião. Quando as pessoas estão, de alguma maneira, apegadas a uma fé religiosa, você pode ter certeza daquilo que eu estou lhe falando. Eles estão, de algum modo, distantes do assim diz o Senhor, da palavra, de Deus, do Espírito, da comunhão, da vida íntima, da intimidade com o Criador. Então, nós estamos olhando aqui a maneira de um verdadeiro profeta. É um homem amante do deserto, um homem descomprometido, um homem que não está pensando na insensatez do dinheiro, da fama, da popularidade, de ser entendido, mas ele tem uma mensagem, assim diz o Senhor. Era assim no Velho Testamento, em que em todas as ocasiões a palavra de Deus vinha a um profeta. E quando vinham a este profeta, a coisa a fazer era ir e entregar o recado de Deus. Eu não estou aqui neste programa para me congratular com a condição moderna, na verdade, eu diria, sem nível, em que se submeteu a sociedade em que nós estamos vivendo. E aqui olhando para Amós, o profeta, a quem Deus havia enviado para vir profetizar sobre Samaria. E ele profetizou nos dias de Jeroboão II. E Jeroboão era um homem tão inteligente e tão capacitado, mas ele estava errado porque ele era um idólatra. E ele, de alguma maneira, houvera propiciado e levado aos sacerdotes, porque aonde o rei, com sua influência e seu dinheiro, e sempre foi assim, a política por trás, custeando a religião, levou os sacerdotes a uma interpretação e traduções erradas da palavra. Deus sempre terá um assim diz o Senhor, e sempre haverá homens que não se comprometerão com a sociedade e virão com o assim diz o Senhor. Esta é a maneira de um verdadeiro profeta. A maneira de um verdadeiro profeta sempre será algo que virá aparentemente numa contramão. A sociedade sempre caminhando atrás de um brilho, de uma fascinação, de algum engano. Você já notou o quanto o mundo é enganoso? E Jesus profetizou isto, dizendo que os dois espíritos trabalhariam de maneira tão próxima que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Você viu como a sociedade conseguiu enganar a igreja? A igreja saiu na pregação do evangelho tentando ganhar a sociedade
para Cristo. Mas você notou que a sociedade ganhou a igreja para o mal? Talvez você não parou para pensar. Não foi a sociedade que se adequou à condição de vida da igreja, mas a igreja teve que, para sobreviver, aceitar o rock, o twist, o samba, os ritmos do pagode, do forró. Você já notou que a igreja tem que se adaptar à condição do mundo ou ela não subsistirá? Quando, na verdade, você vê que a igreja deveria ser sal e deveria ser luz, mas, no entanto, se tornou, sem dúvida alguma, algo tenebroso, algo que está arruinado. Então, quando a igreja chega à condição em que é a condição de um sal que se torna insípido e não serve senão para ser pisado, você vai ver que a palavra de Deus tem sido desonrada, pisada por causa da condição em que estão metido a liderança. Mas quando isto está de maneira clara diante de nós, você pode ver isto. É só se você não tiver uma visão espiritual, mas se você tiver, você vai ver que as nossas irmãs, elas são mundanas, elas se adaptaram a roupas que prostitutas de alguns anos atrás não usavam. Então você vai ver que, na verdade, a igreja ela foi absorvida pelas trevas, se tornou sem sal, sem luz, sem brilho e se tornou opaca e não serve senão como mais uma estratégia para que Satanás consiga êxito em levar as pessoas para a perdição. Então, quando isto está acontecendo, eis que surge um profeta. E ele vem, porque Deus não fará coisa alguma sem primeiro avisar aos seus servos, os profetas, daquilo que ele irá realizar. Aqui, neste programa, estamos olhando para Amós, o profeta, e ele estava do alto da montanha, olhando a vida em que estavam metidos moradores de Samaria. Ele não estava preocupado com sua aparência, não estava preocupado se seria aceito, não estava preocupado se o seu odor era bom, se o seu cabelo estava arrumado. Ele apenas viu a corrupção, a decadência, e aquilo era algo que ele estava olhando. Quando ele viu tudo aquilo, aquilo não o atraiu. Por que a igreja foi atraída? Mas aquilo afligiu a sua alma. Como pregadores podem se colocar no púlpito hoje, meu amigo telespectador, e olharem sobre a corrupção, o pecado, a imoralidade de mulheres que vão às praias, de mulheres que assistem suas igrejas, de pessoas que estão agindo da mesma maneira que o mundo está agindo, com seus corpos expostos, com os moços e moças em plena fornicação, como eles podem abençoar, profetizar bênçãos, quando, na verdade, a igreja está debaixo de uma maldição e o que a espera não é céu, nem vida eterna, nem Nova Jerusalém, senão lago de fogo. É uma coisa enganosa. E Amós, o profeta, tinha a obrigação de vir sobre Samaria para dizer: assim diz o Senhor. E a sua maneira era a maneira de um homem rude. E ele sabia que a sociedade não haveria de recebê-lo. Você acha que Samaria receberia Amós com uma mensagem tão dura? Não. Você pensa que receberiam hoje um profeta
na qualidade de profeta estes que carregam a Bíblia e leem os seus escritos? Você pensa que eles poderiam receber Amós, Obadias, Miqueias, Jonas, Naum, Abacuque ou qualquer deles, Isaías, Jeremias? Não, não receberiam. Eles mataram no Velho Testamento os profetas, perseguiram, e você acha que eles hoje abraçariam e diriam: eis um grande homem de Deus que veio trazer uma mensagem de Deus para nós? Sabe qual é a mensagem de Deus que o povo recebe hoje? Olha, você vai ficar rico, você vai trocar de emprego, você vai ganhar dinheiro, você vai ter uma casa e um carro novo. Ah, aqui está um homem que trouxe uma mensagem de Deus. Eu quero perguntar: que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Você vê os pregadores de hoje, como eles agem, eles apenas anunciam bênçãos e bênçãos e bênçãos, desde que você faça parte de suas igrejas e leve bastante dinheiro para que eles possam ter a manutenção dos seus programas, dos seus ideais, das suas missões que eles querem fazer. Sabe o que eles na verdade querem? Eles nunca receberiam um profeta, porque um profeta, na qualidade de profeta, tem uma maneira rude, verdadeira, sem hipocrisia, sem chamar a atenção do povo para si, mas levar ao povo a crer no assim diz o Senhor. Então, as mulheres não prestariam atenção, porque o profeta Amós diria: olha o seu cabelo, olha a sua roupa, olha como você está tratando os seus filhos ou seu marido. Elas não receberiam. E os sacerdotes, você acha que eles receberiam Amós, o profeta, quando ele vinha com uma mensagem de Deus contra o que eles estavam fazendo? É como perguntar se os pastores de hoje podem receber um profeta. Não. A qualidade de um profeta sempre foi e sempre será descomprometida, clara e baseada em uma só coisa: assim diz o Senhor. Esta é a maneira de um verdadeiro profeta. A maneira de um verdadeiro profeta. Amós tinha a palavra do Senhor para a nação. Porém, a verdadeira palavra do Senhor era estranha para aquelas pessoas. Você já notou como é estranho uma pessoa crer na Bíblia hoje? Não estou falando em crer na Bíblia com uma interpretação moderna. Eu estou falando em crer na Bíblia como ela é. As pessoas querem ler a Bíblia, mas querem ter alguém que lhes dê uma interpretação bem light, de uma maneira bem moderna, em que a Bíblia tenha que se enquadrar à condição da sociedade em que nós vivemos, ou então você será chamado e tido como sendo um radical, um machista, um passado de moda, um que não se enquadrou com a condição. Eu quero falar assim: nós precisamos parar para ver que não há nenhuma beleza no que a sociedade está vivendo e na condição em que a igreja se submeteu para viver. Não há nenhuma beleza, nenhuma virtude. Não há virtude numa mulher mostrando suas nádegas, suas pernas, seu sexo, sendo fácil, olhada, cobiçada, pegada por homens. Não há nenhuma virtude em moças que se entregam para um namoro sujo. Não há nenhuma virtude em um homem que deixa sua mulher e suas filhas exposto a esta condição. Não há nenhuma virtude na criação moderna dos filhos hoje. É uma desgraça, uma vergonha, são crimes, são falta de respeito. Não há nenhuma virtude na vida moderna
da liberação do sexo, em que nós estamos vendo apenas mulheres que se tornaram de programa, sem valor. O nome é um nome que, já se diz, foi para a lata de lixo há muito tempo. Os homens não respondem mais como homens, eles nem têm responsabilidade consigo, nem com aqueles que eles geram. Eu quero dizer, não há nenhuma virtude naquilo que se apresenta hoje como sendo a estrutura familiar, não há virtude nestes programas imorais e baixos da televisão, em que estes comediantes boca imunda levaram para dentro dos nossos lares a perversão. Não há nenhuma virtude nestas músicas, nestes roqueiros, nestes cantores de música funk ou pop, ou seja, o que for, porque na verdade eles levaram os jovens a uma loucura, somente às drogas, ao crime e a toda esta condição bárbara. Não há virtude alguma na política, porque está estampado nos jornais e telejornais de cada dia os seus atos de corrupção. Não há nenhuma virtude na religião, que se tornou um negócio sujo, baixo, e eu vou dizer, eu teria vergonha de dizer que era um pregador, um homem de Deus que precisa dar tapinha nas costas, tratar bem os ricos e, de alguma maneira, usar de uma estratégia para levar o dinheiro das pessoas. Que virtude existe? Mas aqui vem um profeta. Veja a maneira de um verdadeiro profeta. Ele vem manifestar a palavra. Ele é, na verdade, uma pessoa estranha, completamente estranha. Vamos olhar, por exemplo, no reinado de Davi. Davi comete um adultério e um crime. Ele pensou que tudo estava bem quando mandou matar Urias, seu soldado. Mas daqui um pouco, lá vem um profeta. Veja a maneira de um verdadeiro profeta. Ele vai até a casa do rei e diz: rei, gostaria que você me ajudasse a resolver um problema. E aí então ele faz uma parábola. Havia um certo senhor que tinha muitas ovelhas. Ele recebera em sua casa um visitante. Ao invés de matar uma das suas ovelhas, ele tinha um servo que só tinha uma ovelha. Mandou matar seu servo para ficar com a ovelha do seu servo. Que se deve fazer a este homem? Davi prontamente rasgou suas vestes e disse: este homem deve morrer. Sabe qual foi a maneira de um verdadeiro profeta? Foi apontar o seu dedo indicador para o rei e dizer: este homem é você. Não importa se ele era rei, se ele tinha poder, se ele tinha dinheiro, se ele tinha fama. Diz: este homem é você. Isto é o que saiu da sua boca. Esta é a maneira de um verdadeiro profeta. Você acha que eles receberiam hoje um profeta desta qualidade no meio da sociedade, quando se puxasse a cortina da sociedade, da religião e da política e mostrasse os seus atos de corrupção? Certamente eles não receberiam. Deus normalmente não toma nada daqueles que pensam serem alguma coisa para fazer sua obra. Ele toma homens descomprometidos que não se consideram nada. E ele então coloca este homem à frente da batalha para trazer um recado. Se um homem fica envaidecido e pensa que sabe, que conhece, que entende, que foi ao seminário, que passou por lá, que aprendeu, olha, que ele é capaz, aquilo não serve para ser usado por Deus. Esta é a condição em que se encontram os pregadores dos nossos dias, que pensam que sabem e que são, o que na verdade nunca foram, é apenas um blefe. Isto acontece com a igreja cristã hoje. Eles pensam que sabem e estão longe. Na verdade, se você olhar,
o diagnóstico de Deus em Apocalipse capítulo 3, a igreja diz: rica sou e estou enriquecida e de nada tenho falta. Deus disse: você é um desgraçado, um miserável, um cego, um pobre e um nu. Eu aconselho que você compre ouro, colírio e vestes, para que não apareça a vergonha da sua nudez. Esta é a maneira de um verdadeiro profeta. Eu espero que este programa, que anuncia a vinda de um profeta, a mensagem de um profeta, possa abençoar, abrir os seus olhos e lhe dar entendimento do que é a maneira de um verdadeiro profeta e o que nós temos hoje, falsos profetas aos milhares enganando as pessoas. Oremos, porque é o final desta programação. Pai, peço a bênção do Senhor, da revelação, do esclarecimento, da salvação, da abertura da mente. As demais coisas, complete por sua graça. Cura, liberta, salva, ajuda, consola, guia ao povo. No nome de Jesus. Amém.